Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar com professores. Como é que está aí a sua relação com os seus alunos? Como é que essa relação que é às vezes tão desafiadora, eu não vou dizer difícil, mas às vezes tão desafiadora, né? Nós também somos humanos, nós também nos colocamos ali naquela relação e temos que ter muito jogo de cintura. Eu lido com jovens adultos, então eu tenho desafios diferentes de professores que lidam aí com crianças e criancinhas piquititinhas, né? Então meu desafio, ele é um desafio que envolve muito mais a minha comunicação em sala de aula. E se o seu desafio é esse também, fique nesse vídeo e vamos conversar sobre essa comunicação dentro da escola. Eu sou Michele Soares, sou professora da Educação Técnica e da Educação Superior e hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre comunicação. E para começar a falar sobre comunicação, eu tenho que te dizer uma coisa, meu caro colega professor, não existe comunicação neutra. Nenhuma comunicação ela passa desapercebida e a gente comunica também pelo nosso corpo, pelos nossos gestos, pela nossa postura, pela nossa face. Tem pessoas aí que são muito. O rosto diz, né, o que a pessoa está pensando, pessoas que têm trejeitos faciais muito potentes, então a gente comunica também pela nossa face. E quando nós estamos dentro de sala de aula, nós precisamos colocar na balança essa comunicação, né? Como é que nós estamos agindo ali com aquele aluno que também tem as suas ideias, que também, né, tem as suas reflexões de vida, que também traz valores de casa. Então tudo isso precisa ser colocado ali naquela balança. Então nós precisamos como professores escolher as palavras. Nós precisamos escolher as palavras, né, que possam melhorar ali a nossa comunicação. E eu gosto muito de uma ideia que quem trouxe é um conceito da pragmática. Quando eu estudei letramento, né, e eu estudei ali as questões de aprendizagem, de linguagem e de alfabetização, eu também passei ali perto da estrutura das escolhas linguísticas. E nas estruturas das escolhas linguísticas, eu passei a ter um olhar atento também para a pragmática. A pragmática, o conceito da pragmática, ela vai muito no intuito de perceber a cooperação entre o falante e o ouvinte. Porque, gente, se nós observarmos bem, é como se fosse um jogo, né? Uma hora você fala, você expõe, aí depois você se resguarda, você escuta. Imagina conversar com aquelas pessoas que sempre puxam o assunto para si mesmas. Eu acho isso horrível. Eu tive uma época que eu fazia muito isso e eu tenho me policiado, porque pode ser que o assunto ali ele te agrade tanto que você tenta puxar o foco para si mesmo. E a pragmática não, ela diz: olha, é como se fosse uma dança. Uma hora você se põe à disposição, uma hora você se recolhe para ouvir. E nesse recolher para ouvir, se colocar à disposição, é que o diálogo vai se tornando efetivo. Então, para isso, dentro de sala de aula, eu preciso fazer essa dança com os meus alunos, né? Eu preciso ter horas para poder explanar o conteúdo, para colocar ali e até para conversar alguma coisa que seja possível ali dentro da sala de aula, e em outros momentos eu preciso me recolher para que esses alunos falem também. Eu, eu digo muito nas minhas salas de aula que o nosso ambiente é um ambiente seguro, né? Por quê? Porque eu trabalho com alunos, com jovens alunos, com jovens adultos, desculpa, com jovens adultos. Então eu não tenho mais questões lá da infância, da primeira e da segunda infância ali. Eu não tenho essas questões, mas eu tenho outras questões com esses alunos. Então eles precisam se sentir em um ambiente seguro para que o nosso diálogo seja efetivo. E eu não estou falando de um diálogo efetivo de coisas íntimas, não é isso, gente. Sala de aula tão pouco talvez seja o lugar para isso. Mas eu estou falando de diálogos que a gente possa fazer uma pergunta,
sem ser julgado, que a gente possa fazer uma colocação sem entrar em conflitos em sala de aula, que a gente possa discordar do professor. Os meus alunos, eles têm a liberdade de discordar de mim. Então, se você é meu aluno e você já passou por isso, pode comentar aqui, sim, eu já discordei da minha professora. Porque é isso, eu também estou naquela sala de aula para aprender, mas eu não sou a amiguinha dos meus alunos, a amiguinha entre aspas, aquela que, né, que vai fazer brincadeiras, que vai aceitar tudo, que na hora de cobrar não vai poder cobrar, porque aquele aluno já confundiu aquela relação. Então, ou seja, nós voltamos ali para a balança, né? Tudo muito balanceado. E a pragmática, ela acaba ajudando muito nesses trejeitos desse diálogo, né? E isso é importante. Gente, diálogo, escuta, é muito importante. Se não fosse importante, Rubem Alves não teria dito que nós precisávamos não de cursos de oratória, mas de cursos de escutatória, né? E quando ele diz isso, ele está chamando a gente o quê? Para uma escuta mais ativa. Então a gente precisa falar? Precisa, mas precisa escutar também. Beleza, caminhando aqui na nossa relação com os alunos dentro de sala de aula e como a gente constrói esse diálogo efetivo, a gente também precisa diminuir ou minimizar, se você tem isso, né, as palavras degradantes e negativas. Tem professores que levam para a sala de aula muitas palavras degradantes, né? E aí, às vezes, apelida alunos com isso, ou chama o aluno daquela palavra degradante, ou até mesmo se inferioriza à frente ao aluno. Gente, não é vergonha nenhuma você desconhecer determinado assunto. Isso não é vergonhoso você falar, olha, eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou procurar, me ajudem aí, eu faço isso muito em sala, dá uma pesquisada aí, dá uma googada aí para a gente poder aprender isso junto, para a gente poder saber. Porque nós vivemos na era da informação, são muitas informações colocadas no nosso prato e a gente não é obrigado a saber de tudo, certo? Culpa lavada, então vamos continuar aqui. Dito isso, a gente não precisa também se colocar num papel de nos minimizar. E eu vejo professores, às vezes, fazendo isso, né? Se colocando numa postura de uma linguagem muito inapropriada em sala de aula, uma linguagem muito deturpada e até uma linguagem assim que se inferioriza. Então, isso acaba criando nos alunos um afastamento, né? Se você tem ali você não se vê como aquele educador, se você tem uma distorção da sua imagem e você passa isso para suas palavras, com certeza você não vai criar conexão com aquele aluno que está ali. Gente, nós somos muitas vezes o espelho desses alunos. Eles olham para a gente e eles querem ali uma conexão, né? Em tempos de redes sociais, às vezes aquela conexão humana é tudo que aquele aluno precisa. E aí as nossas palavras vão fazer com que a gente se apoie nisso, né? Que a gente consiga criar esse elo. E esse elo é o que é importante em sala de aula. Esse elo pode te levar, né, a conseguir concluir uma turma com muita satisfação, porque ele vai fazer com que os seus alunos desenvolvam ali uma relação respeituosa com você. Né? E até, quem diria, né, assim, até extrapolando um pouco, uma relação afetuosa. Quando a gente coloca em palavras, né, muitas coisas que a gente pensa, essas palavras elas vão refletir a nossa imagem, né? E a gente pode estar ali quebrando ou dissociando essa imagem. Então, se eu uso palavras que me inferioriza, né? Vou dar um exemplo mais claro, eu acho que eu não estou sendo tão clara. Imaginem-se numa sala de professores, numa rodinha de professores, sei lá, num grupo ali de professores, e que estes professores estão falando sobre as suas futuras formações. Então, tem ali um professor que é especialista, tem um professor que já fez 2 graduações, tem um professor que já fez mestrado, tem um professor que já fez doutorado. E às vezes você começa a minimizar o que você já fez, né? Eu já vi isso acontecendo. Então, ao invés de você dizer assim, eu já fiz uma pós em linguística, eu já fiz uma pós em diversidade, eu já fiz uma pós,
você começa a diminuir. Ah, eu fiz essa pós, mas ela assim, é uma pós curta. E aí a gente começa a justificar. Você já se justificou? Eu já, gente. Infelizmente, eu já fui essa Michele que me justificava. Ai, eu fiz, mas é assim, ó, é só para dar uma. Gente, se você fez, está feito. Faz parte aí do seu crescimento, do seu currículo e às vezes aquilo é importante para você na construção da sua trilha de formação, professor. Né? Não deturpe a sua imagem. O próximo item que eu anotei ali é na relação direta com o aluno. Então, por exemplo, não generalize a sua fala com os seus alunos, usando palavras ruins, né? Palavras que sejam, que tenham um significado ruim. Então você dizer assim, todos os alunos do terceiro ano, não sei das quantas, são umas pestes. Pode ser que dentro daquela sala ali tem alunos que não sejam pestes, né? Então você generalizou, às vezes você falou isso, né? Teve essa expressão dentro da sala de aula, e eu sei, gente, eu não estou minimizando assim o ambiente da sala de aula, eu não estou querendo dizer que é fácil esse ambiente todos os dias, mas eu estou querendo dizer assim que para você não generalizar todo aquele grupo de alunos, não estereotipá-los, né? É muito ruim professor que estereotipa, né, toda aquela gama de alunos e isso pode tirar de foco um aluno que esteja ali querendo, né, que realmente esteja querendo, que vai para a escola e tem a sua luta diária todo dia, né? Eu sou professora na educação técnica, como eu falo diversas vezes aqui, e eu tenho muitos alunos que estão recomeçando. Imagina se eu tivesse uma fala negativa para esses alunos. Como, por exemplo, você não vai conseguir, não, nem faz essa prova, né? Não, nem faz essa seleção, que não vai dar certo, né? Então, essas falas negativas a gente não deveria ter como educador, mas se você as tem, guarde para você, né? Talvez o seu aluno, ele não precisa ouvir isso. Ah, Próximo item, linguagem de conflito velado, né? Muitas turmas, elas possuem um conflito ali dentro dela. Eu já entrei em turmas bastante conflituosas e nós temos que nos apropriar da comunicação não violenta para não entrar nesse conflito velado. Porque muitas vezes o aluno é sagaz, gente, ele sabe fazer um joguinho com o professor. Então, às vezes, ele vai ficar jogando entre você e os colegas da sala, sabe? Leve e trás, assim, armando aquele conflito, aquela situação conflituosa. E se você não tiver preparado com uma linguagem não violenta, se você não conseguir não entrar nessa onda, pode ser que você seja levado junto. É como se fosse uma onda te levando e você vai ser carregado junto. Então, a comunicação não violenta e a linguagem do conflito velado, você não sustentar essa linguagem do conflito velado, o que, que é isso? O que é isso na prática? Imagine uma situação onde há um conflito dentro da sala de aula entre dois alunos, o aluno A e o aluno B. O aluno A, ele angaria alunos para o lado dele, né? Ele vai ter ali pessoas apoiadoras do lado dele. E o aluno B vai levar pessoas apoiadoras também para o lado dele. E no centro ali vai ficar pessoas que não querem nem se envolver com A, nem se envolver com B. E aí você entra em sala de aula, você chegou para dar aula, você ou é um novato, ou você vai fazer uma substituição, ou realmente aquela é a turma que seria para você e você está chegando e você se vê no meio desse conflito. Eu falo, meu Deus do céu, já entrei em algumas turmas assim e foi com base em muito diálogo que nós fomos, distorcendo os nós, né, desfazendo os conflitos e eu nunca me coloquei na situação do conflituoso, de me posicionar. Não, eu acho que o fulano fez certo, eu acho que o ciclano fez errado. Não, eu nunca me coloquei nessa posição, sempre tentando tratá-los ali de maneira igualitária, né, dando minha opinião de maneira sincera, mas também tentando fazer com que a harmonia
velasse dentro, né, voltasse para aquela sala de aula. Então é isso também, educador, que você tem que fazer, né? E não entrar numa linguagem de conflito velado. Então, às vezes, eles usam algumas expressões específicas e aí pode ser que o professor comece a usar essas expressões também, né? Ou então chegue na sala dos professores utilizando os argumentos que os alunos estão usando lá dentro de sala de aula. Não, não faça isso. Isso vai ser pior para você, vai te causar um cansaço mental excessivo e desnecessário, né? Não entre nessa comunicação, aprenda, se você não conhece ainda, aprenda alguns itens de comunicação não violenta e tente ir por esse lado da comunicação não violenta, tente levar sempre para o lado que você possa ali organizar junto com esses estudantes o melhor ambiente possível, tanto para professor quanto para alunos. Certo, pessoal? Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e você agora quer ser um professor com mais autoridade, considere deixar um like e fazer um comentário aqui abaixo desse vídeo. Vamos juntos, urgentemente, construir uma sociedade de estudiosos. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.